que o Senhor está cuidando de cada detalhe, o Senhor sabe de todas as coisas, Tu conheces, ó Pai, o coração do Teu Filho, Tu conheces, ó Pai, cada passo. Deus, em nome de Jesus, que todas as barreiras, todo impedimento, ó Pai, venha cair de terra agora. Pai, que o Senhor venha dando vitória, Pai, que venha ser feita a Tua vontade, venha ser feito o Teu querer. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha trazendo, ó Pai, a vitória sobre essa família, Pai, a vitória sobre a vida do Júlio, Pai, em nome de Jesus, que nós pedimos, clamamos, rogamos e entregamos a Ti, Pai, essa vida em Tuas mãos, em nome de Jesus. Meus irmãos, dando continuidade nos estudos, que nós estamos falando muito sobre Jesus. Durante esses meses que eu tenho ministrado, eu tenho buscado falar apenas a expressão de Jesus. O que Jesus nos ensinou, o que Jesus deixou para cada um de nós. E eu quero hoje, com a ajuda do Espírito Santo do Senhor, falar sobre o tema permanecendo em Jesus Cristo. Novamente, o tema vai ser permanecendo em Jesus Cristo. Nós falamos na semana passada com o Senhor ser o único que nós deveríamos olhar. Se vocês lembrarem, nós falamos e focamos muito que não devemos olhar muito nem para a esquerda nem para a direita, mas focar nossa visão da fé em Jesus Cristo. Quando nós passamos a olhar tudo aquilo que está em nossa volta, nós desfalecemos naquilo que nós acreditamos que é a nossa fé. E hoje nós vamos falar sobre Jesus Cristo e como devemos permanecer e por que precisamos não só olhar, mas precisamos permanecer em Jesus Cristo. Porque quando nós permanecemos em Jesus Cristo, nós temos a certeza que nós estamos firmados na rocha que é aquele que morreu, aquele que realizou, aquele que fez tudo para que eu e você pudéssemos estar aqui hoje. Eu gostaria de entender o porquê, entender a razão que eu devo olhar, ou até mesmo pensar que a igreja ela é movida por homens e que nós devemos ser guiados por homens. O homem, ele é colocado para poder administrar, mas a cabeça da igreja, ela sempre será Jesus Cristo. Quando o líder começa a fugir desse propósito da igreja, a igreja, como soberana, ela tem que agir, ela tem que pensar, ela tem que idealizar uma visão de quem ela está seguindo. E hoje nós vamos pegar o texto sobre esse tema em João capítulo 15, a partir do versículo 1. João capítulo 15, a partir do versículo 1. Nós estaremos lendo do versículo 1 ao versículo 9. Do versículo 1 ao versículo 9. João, quarto evangelho, capítulo 15,
a partir do versículo 1, que diz assim: eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós que estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado, está em mim, e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara, e secará, e hoje colhem e lançam no fogo e arde. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Ninguém é glorificado, meu Pai, nisto é glorificado meu Pai, que deis muito frutos, e assim serei meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Jesus, ele sempre buscou trazer os seus sermões naquilo que os judeus, naquilo que aqueles que estavam ao seu redor pudessem entender o que eles estavam falando. Então ele buscava sempre um tema das coisas que os judeus conheciam bem. Eles, para chamar a atenção, rodeado ele de uma multidão dos discípulos, mas ele precisava dar uma palavra, e essa palavra pudesse chocá-los, e eles olharem para Jesus e prestarem atenção naquilo que Jesus estava iniciando a falar. E ele começa o capítulo 15 falando justamente algo que vai impactar os seus ouvintes. Ele inicia dizendo: eu sou a videira verdadeira. Quando Jesus fala isso, eu sou a videira verdadeira, aqueles que estavam em volta se voltou a ele, indagando por que ele está falando isso. Porque os judeus, eles tinham um entendimento que a videira era a planta mais nobre que eles cultuavam. E por ser a planta mais nobre que eles consideravam, eles pegaram o povo judeu e compararam ele com a videira. E por eles comparar eles com a videira, na mente dos judeus, eles adquiririam e conseguiriam a salvação se tivesse ligado com Israel. Eles achavam que se eles tivessem essa ligação com Israel, eles iam ter direito à salvação. E é por isso
inicia o sermão falando: oh, preste atenção, não é Israel, ei, preste atenção, não é esse povo, a videira sou eu. Para você poder adquirir a salvação, para você conquistar a salvação, você não tem que ser israelita, você não tem que ser judeu, você tem que estar ligado em mim, que sou a videira. Aquele que está ligado em mim, ele tem a capacidade de gerar. Como funciona? Aquele que está ligado em Jesus, ele tem uma mente aberta para produzir, porque ele está diante da videira, a qual está estabelecida em uma estrutura firme, a qual leva o homem, a qual produz no homem, a qual dá ao homem a salvação e a libertação por intermédio de Jesus. E quando ele fala isso, as pessoas que estavam falando assim: o que ele está falando? Aí Jesus começa a falar: não adianta estar em mim, dizer que está em mim e não produzir. Não adianta, não tem como. Uma pessoa está em mim e ela não produzir fruto, porque a videira, quando passa o lavrador, ele vai olhando, e quando ele olha uma vara, era costume dos judeus, ele chega diante das videiras e começa a olhar. Quando ele vê uma vara, e essa vara não está produzindo flores, não está produzindo frutos, eles têm que arrancar, porque aquela vara, ela faz com que as outras também não produzam. Então, para ela produzir frutos, as outras produzirem frutos, ele tem que arrancar aqui. E Jesus começa a falar isso aí. Sabe como você vai entender que eu sou a videira e você precisa estar ligado em mim? É quando você entender que quem está ligado em mim tem a necessidade na alma, tem a necessidade na mente, tem a necessidade na fé de dar fruto, de conquistar, de vencer. Ele quer dar e produzir, ele quer fazer e produzir. Você já imaginou aqui um conjunto? Vamos botar aqui um ministério de louvor. Quando o ministério de louvor ele começa a exercer o seu ministério, ele se preocupa em trazer, em levar, mediante a palavra, mediante ao louvor, a igreja também a adorar, também a louvar. E muitas das vezes elas se preocupam, o bom ministério de louvor, ela se preocupa em trazer coisa nova, em buscar coisa nova. Não é assim que funciona? Em buscar coisa, porque ela tem a necessidade. Não, eu preciso produzir. O ministério de louvor, quando canta e a igreja não sente, o ministério de louvor quando canta e a igreja não percebe, o ministério de louvor quando canta e a igreja não adere ao louvor, ele fala: opa, não estou produzindo, eu não estou dando fruto. O ministério de louvor, quando louva e o plenário não sente vontade de louvar, é porque está faltando alguma coisa. Obreiros que têm a vontade no peito, eu quero pregar, mas não conseguem estar nos trabalhos da igreja, nos cultos da igreja. Ei, ele está começando a desligar.
Ele está começando a não estar mais ligado na videira. E Jesus estava justamente falando isso. Jesus estava justamente mostrando isso. Ei, quer estar em mim? Eu estou começando uma nova nação. Eu estou começando uma nova geração. Eu estou começando um novo sacerdócio. E esse sacerdócio que eu estou começando é um sacerdócio lindo. Ah, mas que é isso? Eu estou começando a igreja que estará ligada comigo diretamente, porque eu vou ser a cabeça e eles serão o corpo. Eles estarão ligados em mim e eu estarei ligado neles. E quando aqueles que estão ligados em mim também estão ligados no Pai, porque eu estou ligado no Pai. Mas como funciona isso? Dando fruto. Veja o que fala João capítulo 15, versículo 8, que eu acabei de ler. Enquanto isso, alguém vê para mim Filipenses 1:11. Agora nós vamos correr. João capítulo 15, versículo 8 fala assim: nisto é glorificado meu Pai, que deis muitos frutos, e assim sereis meus discípulos, e assim estarão ligados em mim. Agora o que fala Filipenses capítulo 1, versículo 11, quem achou? Sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força das... Desculpa, irmão, vai agora. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção. De toda que estão ligados em amor, e que o vosso amor o quê? Hein? Aumente. E como aumente? Dando fruto, exercendo, fazendo, realizando, trabalhando, não, de maneira alguma, enfraquecendo na fé. Porque quando eu passo pela apostasia, ele quer me derrubar. É 1:11. Mas ele leu o outro também que pegou juntinho do amor. Mas o 11 diz a mesma coisa também: cheio do fruto de justiça, a qual mediante Jesus Cristo, para a glória e o louvor de Deus. É que eu estava falando do ministério do louvor, mas eu entrei no amor. Ele falou um versículo também que colidiu, e a gente vai pelo Espírito Santo. É que ele voltou atrás e vocês olharam para ele. Ele é muito bom. Então a gente, entendendo isso, compreendendo isso, vivendo isso, nós vamos entender, nós vamos compreender que nós precisamos gerar, nós precisamos fazer. Porque eu sei da necessidade que eu tenho de estar ligado em Cristo Jesus. Eu sei que eu preciso estar ligado nele, abraçado a ele. Quando eu percebo isso, quando eu entendo isso, quando eu vivo isso, nada que o Adilson possa fazer de errado vai abalar minha fé. Nada que o Jorge faça de errado vai abalar a nossa fé. Nada que o Lucas faça de errado vai abalar a minha fé, porque eu vou entender que eu estou ligado não no Jorge, não no Adilson, não no Lucas. A minha ligação está em Cristo Jesus. A Ele, é a Ele que eu estou ligado, e a minha missão é poder dar frutos. E quando eu dou frutos, eu glorifico o Pai que está
do céu. Deixa eu falar de domingo. O que aconteceu domingo? A gente estava idealizando uma coisa que talvez poderia acontecer. Poderia acontecer. Quando terminamos e nós fizemos o pedido, se alguém desejar, era um desejo que a gente queria para uma pessoa. Não é isso, irmã Délia? Mas olha o que Deus faz. Nós estávamos ali produzindo. E quando a gente começou a falar, não precisou terminar a frase. Deus tocou no coração do sargento. O sargento falou chorando: eu não posso sair daqui se eu não for batizado. Um homem que sabia o que estava querendo. Poderíamos imaginar tudo, porque nós somos seres humanos, mas Jesus trabalha quando a gente trabalha. A gente trabalha com propósito. E Jesus está falando: meu filho, você está pensando muito pouco. Tem muito fruto ainda para ser produzido, para ser colhido. E foi quando Deus falou assim: deixa eu glorificar meu Pai, deixa eu começar a tocar. Aí veio outro, cara, e a terceira que foi decidiu aqui. E o povo glorificou ao Pai que está no céu, porque é o propósito de Deus na nossa vida quando estamos ligados nele. Nós precisamos produzir e viver os frutos do Espírito. O fruto do Espírito está em Gálatas capítulo 5. Nós sabemos o que é: mansidão, benevolência e assim sucessivamente. Assim seremos conhecidos. Vê o que fala em Mateus capítulo 7, 16 a 20. Mateus capítulo 7, versículo 16 a 20. Lucas, salva aí, não deixa ver tudo não. Ele vai ler Mateus, ele vai ler Lucas. Mateus capítulo 7. Show? Ele está em Gálatas, irmão. Os seus frutos os conhecereis. Acaso colhem-se uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim também toda boa árvore dá bons frutos, porém a árvore má dá fruto mau. Não pode a árvore boa dar frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim pois, por seus frutos os conhecereis. E assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. O que Jesus está dizendo? Parece que ele está falando de João capítulo 15. Ele está dizendo: você vai estar na árvore, ela está composta de galho. E existem galhos que eles não vão produzir. Existem galhos que eles terão que ser cortados. Existem galhos que a própria natureza da árvore, ela vai expelir. Porque a árvore, ela tem a necessidade de ser saudável. E por ela ter essa necessidade de ser saudável, ela tem que ser cuidada. E uma boa árvore, ela dá bons frutos. Irmãos, se Jesus é a videira e eu estou ligado na e quem é a videira?
E eu estou ligado na? Como eu glorifico o Pai? Como eu sou reconhecido? Dando frutos. Mas pastor, como funciona? Eu tenho que ganhar muitas almas. Às vezes, em pequenos atos, em pequenas ações, em pequenas produções dentro da própria igreja, você está fazendo com que a manifestação de um desejo de fazer no outro, você acabou de dar um fruto. Deixa eu falar algo aqui, daqui a pouco eu vou falar, ela não está presente. A irmã Maura, ela está sempre aqui fazendo e limpando a igreja. Aí teve uma irmã que falou assim: pastor, eu achava que eu não podia fazer nada na igreja, mas eu acho que agora eu sei que eu vi a irmã Maura fazendo, eu posso ajudar ela a fazer isso. Desde que ela viu isso, ela nunca mais perdeu um dia da limpeza da igreja. A irmã Maura não sabe o que faz lá direito, ela mesmo diz, ela mesmo fala, ela gosta de louvar o sino dela, mas ela conseguiu, com aquilo que ela faz, com o desejo que ela tem no coração, de levantar alguém, falar assim: eu não sei fazer, mas isso aqui eu sei, eu quero produzir. A irmã Maura acabou de produzir o fruto. Às vezes você pode fazer, às vezes você pode dar fruto na obra do Senhor, às vezes você pode realizar a obra do Senhor. É só você ver, acompanhar aqueles que dão bons frutos, porque aqueles que não dão, você pega eles e arranca fora, porque ele vai fazer você também dar bons frutos. Ditado popular. Eu esqueci que às vezes eu tenho que falar alguns. Tem um ditado popular que é certíssimo. Certíssimo. Quem junta, vamos lá, quem junta com porcos, se eu colocar minha mente, porque eu preciso da salvação, eu preciso viver uma vida com Cristo, porque eu não almejo essa terra, eu almejo por mim. Eu luto para ser salvo, porque as pessoas falam assim: pastor, só tem que mudar, só tem que fazer isso, só tem que fazer aquilo. Eu fiquei hoje surpreendido. Hoje eu percebi que eu estou bem na fila. Uma coisa simples. O Lucas me ligou que precisava pegar as mesas, e eu sabia que ele estava trabalhando, então eu vim do jeito que eu estava, correndo. Foi tanta surpresa, eu achei tão bonito isso, foi tanta surpresa do Lucas, que ele virou assim: essa eu vou tirar até uma foto para me guardar. Só que ele me viu de bermuda. A igreja permite, mas é algo que eu trago lá de trás. A igreja, nossa igreja aqui, a igreja ICE, em todas elas, pode usar tranquilo, mas eu sou ainda, né? De repente eu estou arcaico ainda, sabe? Eu ainda estou velho para essas coisas. Mas eu olho para vocês, eu falo assim: não, eu tenho uma responsabilidade com eles. Eu tenho uma responsabilidade com vocês. Imagina você ser perguntado, a pessoa falou: você qual a igreja? Eu sou da ICE do Guapi. A igreja daquele pastor que só anda de bermudão. Olha que coisa. Eu fico me vendo nessa situação. E para isso não acontecer, pode não acontecer, mas eu quero que a igreja, além de seguir a Jesus,
Eu quero sempre que a igreja que eu sou líder tenha prazer de dizer que eu sou um pastor. É por isso que eu procuro me ligar em Jesus Cristo. Eu nunca vou falar, vocês têm que me seguir. Eu vou sempre falar para vocês: sigam a Jesus Cristo. Siga Ele. O dia que eu deixar de seguir Ele, não fique. Fique apenas quando eu estiver pregando Jesus. Enquanto eu estiver pregando Jesus, permanece louvando, permaneça adorando, permaneça glorificando, permaneça exaltando, permaneça falando que Jesus é Senhor. É Senhor. Porque Jesus é o único que pode mudar o quadro da vossa vida. Jesus é o único que pode dizer: você está dando bom fruto. Porque até eu mesmo posso não ver o que você faz, mas Ele sabe e Ele conhece. Para finalizar, nós precisamos permanecer. Por que precisamos permanecer? Porque nós fomos chamados para dar fruto. Veja o que fala em Romanos capítulo 7, versículo 4. Romanos capítulo 7, versículo 4. Romanos capítulo 7, e aqui eu finalizo. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Glória seja dada ao nome do Senhor. Para que nós estamos chamados? Pelo aquele que morreu, aquele que ressuscitou entre os mortos, para que possamos dar frutos. Excelente, conhecido por Ele. Aí eu volto ao versículo 8. Nisto é glorificado meu Pai, que dei muitos frutos, assim sereis meus discípulos. Permaneça dando fruto, permaneça firme. Vamos encerrar cantando a bênção? Hoje tem gente para cantar a bênção. Vamos cantar a bênção? Vamos nos colocar de pé. Tá um dia tão bom. E só com a bênção de Cristo a gente pode dizer assim: não estou dando fruto. Permaneça dando fruto para a casa do Papai do Céu, permanecendo ligado em Jesus Cristo. Permaneça em Jesus Cristo. Só assim dareis muito fruto. Quem quer permanecer dando frutos aqui? Então permaneça em Jesus. Permaneça em Jesus. Permaneça em Jesus. Permaneça em Jesus. Permaneça em Senhor. Que o Senhor